Tá, agora estamos gravando oficialmente. Uma boa tarde oficialmente a todos. Eu vou apresentar aqui a minha tela, né, e vou utilizar aqui o Word como se fosse o 4, então fiquem à vontade para interagir e tudo mais. Pessoal, a primeira pergunta é, vocês estão enxergando a minha tela bem? Ó, está escrito ali valor numérico, tem uma expressão algébrica embaixo, tá bom o tamanho, tem que aumentar? Tá bom o tamanho para mim. Tá bom? Ótimo. Então vamos lá. Vou relembrar então rapidinho, isso a gente já fez 2 blocos atrás, eu relembrei na videoaula anterior, mas eu vou lembrar de novo. Porque a gente vai ter 2 questõezinhas só de valor numérico, então só para lembrar. O que é valor numérico? Tu tem uma expressão algébrica, ou seja, como se fosse uma expressão numérica com letras, e tu tem o valor de cada letra. Então eu sei que o x vale 4, que o y vale menos 3 e que o z vale menos 1. Como que a gente resolve? Substituir esses valores nas suas respectivas letras. Então, por exemplo, aqui tu tem x, y, z. Quando tem letras juntas, ela está multiplicando. Então, é x vezes y vezes z. Então, vamos lá. Então, no lugar do x, nós vamos colocar o valor dele, que é o 4. Então, 4. Vezes, no lugar do y, nós vamos colocar o menos 3. Vezes, e no lugar do z, nós vamos colocar o menos 1. Certo? Daí tem um menos, vou colocar um menos, e tem uma raiz quadrada de x. Então, vou colocar a raiz quadrada, no lugar do x, eu vou colocar o 4, que é o valor do x. Dúvidas para substituir os números nas suas respectivas letras? Alguém ficou com dúvida? Não? Tudo tranquilo? Ótimo. Vou seguir, então. Samira, fala. Qual é a dúvida? Ah, tá. Ok, que bom. Então, vamos seguir. Pessoal, é uma expressão numérica agora. O certo é começar pela raiz quadrada, mas se você começar pela multiplicação, o resultado vai ser o mesmo. Né? Eu vou começar pela raiz. Então, eu vou copiar aqui essa primeira parte. 4 vezes menos 3 vezes menos 1. O menos, e agora eu vou resolver. Vou resolver que a raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 4 é 2. Agora eu vou resolver a multiplicação. Vou fazer primeiro o 4 vezes menos 3. Você também pode multiplicar tudo se quiser. 4 vezes menos 3 dá menos 12. Vou copiar o resto. Agora eu vou terminar de resolver essa multiplicação. O menos 12 vezes menos 1. Menos 12 vezes menos 1 dá mais 12. Fica sinais iguais, né? E 12 menos 2, a resposta final é 10. Isso é expressão, isso é valor numérico em expressões algébricas. Precisa mais um exemplo ou está ok para relembrar isso daqui? Alguém quer mais um exemplo? Não precisa? Está ok? Está ok? Ótimo, tá bom, que bom. Então é bem tranquilo isso, pessoal. Só vai cair duas, eu coloquei só para a gente relembrar como se faz mesmo. Continuando. Agora, então, vamos relembrar a adição. Então, vamos agora relembrar a adição e subtração de monômios, tá? Então, vamos lembrar como a gente faz isso. Nós vamos somar os coeficientes, ou seja, os números que estão na frente, e nós vamos copiar a parte literal, ou seja, nós vamos copiar as letras. Por exemplo, 12x ao quadrado y menos 8x ao quadrado y. Então, nós vamos resolver o cálculo com os números da frente. 12 menos 8. 12 menos 8, 4. E o que a gente faz com as letras? Copia. X ao quadrado, y. Só isso. Resolve o cálculo com os números da frente e copia a letra. Perguntas? Alguma pergunta? Relembrando adição e subtração de monômios? Alguma pergunta? Tranquilo? Tudo bem? Então tá, vou fazer mais um exemplo então. 4,5y ao cubo menos 7,8y ao cubo menos y ao cubo. Certo? Então vamos calcular com os números da frente. O que faz quando tem esse menos y ao cubo aqui? Nós utilizamos que número aqui ou não usamos nada? Como é que funciona isso daqui? Quando tem uma letra sozinha. Isso, Gustavo. Isso vai 1 na frente. Sempre que tem
uma letra sozinha, tem o número 1 na frente. Então, vamos lá. 4,5 menos 7,8, para fazer uma conta de menos. 7,8 menos 4,5. Vai dar 3,3 negativo, né? Menos 3,3. Menos 3,3 com menos 1, então vai dar menos 4,3. E o que faz com a letra? Copia. Y oculto. Perguntas. Pessoal, precisa fazer mais um exemplo de soma de monômios e subtração ou tá bom? Precisa fazer mais um exemplo? Tá bom. Tá bom para Samira. Isadora também, tá ok. Tudo certo. É bem tranquilo isso. Resolve o número da frente e copia a letra. Ótimo, Henrique, Wesley, Francesco. Que bom. Vamos lá, então. Pessoal, relembrando, então, que a gente aprendeu no bloco passado, redução de termos semelhantes de um polinômio. Então, sempre que a gente tiver um polinômio, termos semelhantes, a gente pode somá-los, né, juntá-los. O que é termo semelhante? Quando as letras e os expoentes delas são exatamente iguais. Então, vamos lembrar aqui. Ó, reduz os polinômios juntando os termos semelhantes. Lembrando que um polinômio são vários termos juntos, né? Como se fosse vários monômios juntos. Ó. Então tá. Eu tenho que juntar os termos semelhantes, ou seja, as letras exatamente igual. O 4ABC é semelhante ao menos 3ABC. São as letras exatamente iguais. Então o que a gente faz? Opa. A gente resolve isso. 4 menos 3. 4 menos 3 é 1 positivo. E o que a gente faz com as letras? Copia. Ok. O 5BC, ele é semelhante ao 2CB ou não é? Ele é semelhante, o 5BC é semelhante ao 2CB ou não? Isso, Gustavo. Isso, Henrique, ele é semelhante. As letras, pessoal, vocês podem ver que elas estão invertidas, mas elas são exatamente iguais com o mesmo expoente. As duas têm expoente 1, né? Então, eu posso juntar. Menos 5 com mais 2, então eu vou descontar, vai ficar menos 3. E copia a letra. Se tu colocar CB ou se tu colocar BC, dá na mesma. E termina aí, porque aqui os termos não são mais semelhantes, ou seja, terminou o meu cálculo. Alguma dúvida? Isso, Samira, só tinha invertido, isso aí. Ótimo, pessoal. Ótimo. Vou seguir, então. Ó, 3x mais 5y menos 7z mais 5x menos 5y. Então, vamos ver os termos semelhantes. O 3x é semelhante ao 5x. Então, 3 mais 5 dá 8. Então, 8x. O 5y é semelhante ao menos 5y. 5 menos 5 dá 0. Quando dá 0, a letra desaparece, tá? E o 7z está sozinho. Então, o que tu faz? Só copia. Menos 7z. Dúvidas? Tranquilo? Então, pessoal, alguma dúvida? Tranquilo? Como é que tá? Tranquilo? Tudo certo? Ótimo. Gabi, a gente está só revisando o que teve na semana passada, tá? No bloco passado. Então, vimos a subtração, adição e subtração de monômios, um pouquinho em termos semelhantes, a gente ainda não viu nada novo, então não perdeu nada novo. Vou continuar então, pessoal. Último exemplo aqui, ó. Ó, Gabi, o que a gente está vendo é isso daqui, ó, redução de termos semelhantes. Então, lembrando, redução de termos semelhantes, nós vamos juntar os termos que são exatamente semelhantes, ou seja, que têm exatamente as mesmas letras com os mesmos expoentes. Percebe que aqui todos eles têm XY, mas não são todos semelhantes. Por quê? Porque alguns têm x ao quadrado y e outros têm x ao quadrado y ao quadrado. Então, ó, o x ao quadrado y, o 4,1, é semelhante ao 2,3, porque os dois têm x ao quadrado y. Então, vou juntar eles. 4,1 mais 2,3 dá 6,4. E o que eu faço com a letra? Copio.
x ao quadrado y. Agora, eu vou ver aqui, ó, o menos 3x ao quadrado y ao quadrado é semelhante ao menos 4x ao quadrado y ao quadrado. Então, menos 3 com menos 4, eu vou somar, vai dar menos 7. Copia a letra, x ao quadrado, y ao quadrado. Alguma pergunta? Gabi, tu que chegou agora, alguma dúvida disso? Alguém precisa de mais algum exemplo? Tranquilo? Ótimo. Então, agora vamos aprender algo novo. Que é o quê? Adição. Deixa eu ver se tem espaço. Tem. Adição e subtração de polinômios. Então, antes a gente fazia só de monômio, né? Monômio com monômio. Aprendemos a juntar termos semelhantes. E agora nós vamos aprender a somar e subtrair polinômios. Vamos lá. Aqui o exemplo que eu coloquei é o seguinte, ó, qual é o perímetro da figura abaixo? Alguém lembra o que é perímetro? Como que a gente calcula o perímetro de uma figura? Alguém lembra como é que a gente calcula o perímetro de uma figura? Isso, muito bom. Esther, Gustavo, somamos todos os lados. O perímetro nada mais é do que o contorno da figura. Então, eu vou somar todos os lados. Então, o que eu vou fazer aqui para calcular? Eu vou somar 2x mais 3, que é esse lado aqui, ó. Eu vou somar mais 2x mais 2, que é esse lado aqui de baixo. E eu vou somar mais x mais 1, que é o lado esquerdo aqui. Certo? Então, como a gente faz uma soma? Isso, pessoal, é uma soma de polinômios, ó. Eu tenho um polinômio dentro do primeiro parênteses, um outro polinômio dentro do segundo parênteses e um outro dentro do terceiro. Para nós somar os polinômios, basta a gente tirar eles dentro dos parênteses. E juntar os termos semelhantes. É só isso. Tirar ele dentro dos parênteses e juntar os termos semelhantes. Daí alguém poderia perguntar assim, tá, Sora, mas eu não poderia já copiar direto, assim como está aqui embaixo? Poderia. Se é uma soma de polinômios, poderia sim. Então, eu vou juntar o 2x com o 2x com o x. Quanto é que dá 2x mais 2x mais x? Quanto dá isso? 2x mais 2x mais x. Quanto é que dá? 5x. Muito bom. E agora eu junto os números que também são sozinhos e semelhantes. O 3 mais o 2 que dá 5, mais o 1 que dá 6. Então, a minha resposta é o perímetro desse triângulo é 5x mais 6. Eu não posso juntar mais porque eles não são semelhantes. Termina aí. Alguma pergunta sobre soma de polinômios? Ó, só tirar dos parênteses e juntar os termos semelhantes. Tranquilo, né? Bem parecido com o que a gente estava vendo em cima. Pessoal, agora a subtração vai mudar. Então, vamos lá. Ó, aqui eu só escrevi o que a gente acabou de fazer. Ó. Para somarmos os polinômios, devemos agrupar os termos semelhantes e fazer a soma. Vamos lá. Aqui eu tenho um outro exemplo. O polinômio 2a mais 3b menos 5c, mais o polinômio 7b mais a menos 2c. Então, como é uma soma, eu vou copiar o primeiro polinômio e vou copiar o segundo polinômio. Lembrando que na frente dessa letra sozinha, desse A, tem o número 1, tá? Então, junta os termos semelhantes. O 2A, tu junta com o 1A. O 3B, tu junta com o 7B. E o 5C, tu junta com o menos 2C. E vamos lá. 2A mais 1A, 3A. Mais 3B mais 7B, 10B. E por último, menos 5C com menos 2C, menos 7C. Certo? Tranquilo? Bem tranquilo até o momento, né? Show. Seguindo então, pessoal.
Agora a subtração. Ao realizarmos a subtração de polinômios, ou seja, presta bem atenção nisso, quando tiver um menos antes do parênteses, o que a gente vai fazer? Nós vamos inverter os sinais de todos os termos daquele polinômio. Então, quando tiver um menos antes do parênteses, né? Quando for uma subtração, nós vamos inverter os sinais de todos os termos. Nós já usávamos isso lá nas equações, tá? Então, olha um exemplo aqui, ó. Deixa eu só arrumar uma coisinha aqui. Ó, 3x ao quadrado menos 2y mais 5. Menos x ao quadrado mais y menos 3. O que a gente vai fazer? Esse primeiro termo aqui, esse primeiro polinômio aqui, ele não tem nenhum menos antes do parênteses, ó, só começa o parênteses. Então, só vou copiar igual. 3x ao quadrado menos 2y mais 5. O segundo polinômio tem um menos aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inverter o sinal de todos esses termos aqui. Então, em vez de ficar menos x ao quadrado, vai ficar mais x ao quadrado. Em vez de ficar mais y, vai ficar menos y. Em vez de ficar menos 3, vai ficar mais 3. Certo? Entenderam a ideia de inverter? Tranquilo isso? Tem um menos antes do parênteses, tu inverte. Samira, vou explicar de novo então. Olha só. Samira, tu tá vendo que tem um menos antes desse parênteses aqui, desse polinômio? Como eu tenho uma conta de menos, o cálculo de menos é o inverso do mais. Como isso é o inverso do mais, eu vou inverter os sinais. Ó, o x ao quadrado é menos, vai virar mais. O y é mais, vai virar menos. E o 3 é menos, vai virar mais. Continua não entendendo? Tá, então agora, feito isso, tu vai fazer o que nós já estávamos fazendo antes. Juntar os termos semelhantes. Ó. O 3x ao quadrado, vou juntar com o x ao quadrado. Então, vamos lá. Eu já vou fazer aqui para não se atrapalhar. 3x ao quadrado mais x ao quadrado dá 4x ao quadrado. O menos 2y, nós vamos juntar com o menos y. Lembrando que aqui tem um 1 na frente, né, pessoal? Então, menos 2 com menos 1 dá quanto? Quanto é que dá menos 2y menos 1y? Isso, Esther. Menos 3y. E aqui, o 5, eu vou juntar com o 3. 5 mais 3, 8. Então, e terminou. Juntei os termos semelhantes. Pessoal, dúvidas na subtração? Então, a única coisa que muda é o quê? Tem um menos antes do parênteses, inverte o sinal. O resto, tu continua igual, depois tu junta os termos semelhantes. Tranquilo, né? Show de bola. Tá bom, vamos continuar então. Agora eu vou fazer alguns outros exemplos misturando, mais e menos. Então, vamos lá. Olha aqui. O que tu vai fazer sempre que tiver um mais e menos de polinômio? Tu vai olhar antes do parênteses, tem um sinal de mais, tu copia o mesmo. Se tem um sinal de menos, tu inverte. Esse primeiro não tem nenhum sinal, então quer dizer que é positivo. Eu vou copiar igual. 3x ao quadrado mais 4y ao cubo. O segundo polinômio tem um menos na frente. Então, eu vou inverter o sinal. Ó, o sinal do 2x ao quadrado não tem nada na frente dele, pessoal. Tem só um parênteses. Então, ele é positivo. Se eu vou inverter, ele vai virar negativo. E o menos 7y, eu vou inverter, vai ficar mais 7y. Certo? E o terceiro polinômio ó, tem um mais, ou seja, vai continuar o mesmo sinal. Mais 6y menos 4y ao cubo. E agora eu junto os termos semelhantes. O x ao quadrado, eu junto com o x ao quadrado. Então, 3x ao quadrado menos 2x ao quadrado vai ficar 1x ao quadrado. O 4y ao cubo, eu junto com o menos 4y ao cubo. Então, 4 menos 4 dá 0. Sumiu y ao cubo. E o 7y junto com o mais 6y. 7 mais 6, 13. Então, mais 13y.
Terminou. Perguntas? Alguém não entendeu alguma coisa? Isso, Esther. É a única coisa. Quando tem um menos antes do parênteses, muda o sinal. Quando não tem nada, quando tem um mais ou não tem nada, tu copia o mesmo. Certo. Vou fazer mais um exemplinho aqui, então. Ó, vamos lá. Tá vendo que esse daqui começa com menos, ou seja, eu vou inverter o sinal. Ó, tem um menos na frente. Então, vamos inverter. Esse 4x ao cubo y, eu vou inverter. Vai ficar menos 4x ao cubo y. O menos xy vai ficar mais xy. E o mais 3 vai ficar menos 3x. Ó. Inverti o sinal de cada termo aqui. Tá? Agora tem um menos de novo, ou seja, eu vou inverter o sinal de novo. Então, aqui vai ficar mais 2xy. Aqui vai ficar menos 5x ao cubo y. E aqui vai ficar mais 6x. Já no terceiro tem um mais, ou seja, eu vou copiar. Então, vai ficar mais 5x menos 10x ao cubo y. Agora é só juntar os termos semelhantes. 4x ao cubo y menos 5x ao cubo y menos 10x ao cubo y. Vamos lá. Menos 4 com menos 5 dá menos 9. Com menos 10 dá menos 19. E copia a letra, x ao cubo y. Certo? Agora, o xy eu vou juntar com o 2xy. Então, lembra que aqui tem 1 na frente. Então, 1 mais 2, 3. Então, mais 3xy. E, por último, o x. O menos 3x, eu vou juntar com o 6x e com o 5x. Então, menos 3 mais 6 dá 3 positivo. 3 mais 5 dá 8. E terminou. Juntei os termos semelhantes. Pessoal, preciso fazer mais algum exemplo ou não? Isso é adição e subtração de polinômios. Tá? Que bom, pessoal. Que bom que estão entendendo. E vamos, então, ver o último conteúdinho novo que a gente vai ver hoje, que é multiplicação de monômios. Tá? Na próximo bloco a gente vê a multiplicação entre polinômios e a divisão também. Vamos lá, multiplicação de monômios. Ó. Lembram que quando a gente ainda estava na aula presencial, a gente tinha aprendido uma propriedade da potenciação, que ela dizia o seguinte, ó, que quando nós multiplicamos potência de mesma base, nós copiamos a base e somamos os expoentes. Vou mostrar mais especificamente o que é isso. Ó. Se eu tivesse A na M vezes A na M, eu copiava o A e somava o M mais o N. Vamos na prática. Ó. 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. Isso nós fazia antes de ter a pandemia. Ó. Nós copiava o 2 embaixo e somava os expoentes. 3 mais 2, que dá 5. Pessoal, e essa propriedade nós vamos usar para multiplicar monômios. Nós vamos, olha só, deixa eu só copiar aqui para eu ter aqui uma base. Um pouquinho. Nós temos x ao cubo vezes x ao cubo. O que nós vamos fazer? A letra é igual, então nós vamos copiar a base, que é o x, e somar os expoentes. 3 mais 3, 6. Então, quando eu tenho uma multiplicação de letras iguais, eu copio a letra e somo o expoente. Entenderam isso ou não? Ó, é claro que eu vou fazer mais vários exemplos. Vai, Esther, mas daí tu vai ter bases iguais para mostrar, eu já vou mostrar. Tu vai ter sempre algumas letras iguais que dá para juntar. Mas lembrou agora, Isadora? Normal não lembrar, viu, gente? Vocês estão fora da escola há 5 meses.
Tá, ótimo. Ótimo. Então, vamos lá. Vou continuar, então. Vai ter mais exemplos aqui. Ó, por exemplo, aqui, ó, y vezes y na 7. Pessoal, quando eu tenho uma letra sozinha, assim, y, o expoente dela é 1, tá? Se eu quisesse, em vez de colocar só y, colocar y na 1, pode. Então, a letra é igual, eu vou copiar a base e vou somar expoente. 1 mais 7, 8. Tá, vamos começar agora a aumentar um pouco a dificuldade. Né? E quando a gente tiver, por exemplo, coeficientes juntos, números juntos, o que a gente tem que fazer? Nós vamos multiplicar os coeficientes entre si e nós vamos multiplicar as letras, ou seja, a parte literal entre si. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Olha só. 4x ao quadrado vezes 3x ao quadrado vezes 2x. Tá, presta atenção então. Primeira coisa que tu vai fazer é multiplicar os números da frente entre si. Então, nós vamos fazer 4 vezes 3 vezes 2, tá? 4 vezes 3 vezes 2. 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 2 é 24. Então, aqui vai ficar 24. Agora, as letras. X ao quadrado e x. Tá vendo que as letras são iguais? Então, tu copia o x e soma os expoentes, porque é uma multiplicação. Na multiplicação, nós somamos os expoentes. 2 mais 2 dá 4. 4 mais, aqui não tem nada, então é 1. 4 mais 1, 5. E essa é a minha resposta. Entenderam ou não? Isso, Esther. 5, sim? Cancele, que bom. Esther, Gustavo, ótimo. Rick, Isa. Wesley, ótimo. Que bom, então, pessoal. Vamos lá. Fazer mais exemplos aqui. Ó, espero que tu tinha me perguntado. Aqui nem todas as letras são iguais. Então, o que tu vai fazer? Por partes. Ó, primeiro eu vou juntar o x com o x com o x. Eu estou multiplicando. Então, eu vou somar os expoentes do x. Então, a base é o x e vou somar os expoentes dele. Ó. 2 mais, aqui não tem nada, então é 1. 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. E agora eu vou fazer a mesma coisa com o y. 3 mais, aqui não tem nada, então é 1. 3 mais 1 é 4. 4 mais 2 é 6. E aqui está a minha resposta. Esther, entendeu? Ó, eu somo os expoentes do x com o x e somo os expoentes do y com o y. Ótimo. Show, pessoal. Ok? Perguntas até aqui? Que bom. Vamos lá, então. Ó, essa daqui já é um pouquinho maior. Daqui a pouco essa é onde o pessoal se atrapalha um pouquinho mais. Então, vamos primeiro multiplicar os números, ó. Menos 7. Lembra que aqui tem 1, tá, pessoal? Então, ó, menos 7 vezes menos 1. Isso dá 7 positivo. 7 vezes o 2. Dá 14 positivo. 14 positivo vezes o menos 2. Isso vai dar menos 28. Ok? Agora, as letras. Olha só. Eu vou juntar o A ao quadrado com o A sozinho. Então, tem 1 aqui em cima. Então, 2 mais 1 dá 3. Então, aqui vai ficar A na 3. Agora, vou juntar os B. B na 1 mais o B na 3 aqui, porque eu estou multiplicando, né? Então, fica B, 4 no expoente. O 4 mais o 3 vai ficar 7. Então, aqui vai ficar B na 7. E, por último, tá vendo que eu tenho um C ao quadrado sozinho? Então, eu só copio aqui. Perguntas? Alguém não entendeu? Então, multiplica número com número, só cuida da regra dos sinais. E depois as letras iguais, tu soma o expoente. Ótimo. Posso seguir, então? Pessoal, Franciele, é um pouco, mas assim, ó, se tentar lembrar o seguinte, ó, o mais e menos, tu só vai resolver o cálculo com o número da frente e copiar a letra. O vezes, tu vai somar os expoentes. Essas são as duas
os dois métodos de resolver, né? Posso seguir? Ó, pessoal, alguém quer mais um exemplo de multiplicação ou não precisa? Quer dizer, eu vou fazer aqui, ó, vou fazer mais um de cada. Vamos lá. Qual é o erro que vocês vão que alguns comentem agora? É isso daqui, ó. Pessoal, isso daqui é um cálculo de mais e de menos ou um cálculo de vezes? Isso aqui é um cálculo de mais e de menos ou um cálculo de vezes? Tem alguém aí? Isso, mais e menos, ó, não tem nenhum pontinho de vezes. Então, o que tu não pode querer fazer agora é somar expoente, pessoal. Então, o que tu tem que fazer? Ó? O primeiro termo aqui, copia igual, porque não tem nenhum sinal de menos na frente. Então, eu só copia igual. O segundo tem um sinal de menos, então eu vou inverter os sinais. Ó. Vai ficar menos 3x ao quadrado mais x ao cubo y. E aqui eu também tenho menos, então vou inverter. Vai ficar mais 5x ao cubo y menos 2x ao quadrado. E agora eu vou juntar os termos semelhantes. O 2x ao quadrado, o menos 3x ao quadrado e o menos 2x ao quadrado. Então, olha só. 2 menos 3 dá menos 1. Menos 1 com menos 2 dá menos 3. Menos 3. Pessoal, é muito comum, pessoal, aqui colocar x e o 6 em cima, porque vai somar 2 mais 2 mais 2. Não, é um cálculo de mais e menos. Tu resolve e copia a letra. Ó, copiei a letra. Agora eu vou juntar estes termos semelhantes aqui. Então, ó, 3 mais, lembra que aqui tem 1. 3 mais 1 dá 4. 4 mais 5 dá 9. Então, é 9 e eu copio a letra. Copio as letras. E terminou. Caso isso fosse uma multiplicação. Virou para cima. Ó, aqui, lembra que aqui tem 1 aqui na frente. Como é uma multiplicação, ó, eu tenho uns pontinhos de vezes. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os números, então, ó, menos 8 vezes menos 2 dá mais 16. Mais 16 vezes menos 1 dá menos 16. E vou somar os expoentes, ó. x3, somando com x1 dá x4, mais x1 dá x5. Então, aqui é x5. E o y2 com y3 e y5, mais y1 é y6. É isso, pessoal. Mais e menos. Quando tem um menos, tu muda o sinal e depois só junta os termos semelhantes, ou seja, resolve com os números da frente, copia as letras, e quando for vezes, tu multiplica os números da frente e soma os expoentes das letras iguais. Alguma pergunta? Não, Samira, entendeu? Então, tranquilo?